E aí, tudo pronto? Vamos mergulhar na nossa análise tática da Loteca 1240. Nos próximos minutos, a gente vai usar dados puros, estatísticas, para decodificar os 14 confrontos da rodada. É como se fosse um relatório de campo digital para cada partida. Bora começar! O nosso roteiro é bem simples. Primeiro, um briefing geral. Depois, a gente disseca os 7 jogos de sábado, passa para os duelos decisivos de domingo e, no final, a gente amarra tudo para ver quais são os padrões que os números estão mostrando. Então, vamos lá, começando pelos 7 jogos de sábado. E a bola já rola com um clássico carioca que, olha, promete bastante. O primeiro jogo da grade já é um confronto de gigantes na Série A, Vasco da Gama contra Botafogo. A pergunta que não quer calar é: onde exatamente os números indicam que essa partida vai ser decidida? E é aqui que a coisa fica interessante. Presta atenção. A defesa do Botafogo sofre, em média, 44% mais gols por jogo. Enquanto isso, o ataque do Vasco é uma máquina, criando 63% mais chances claras. Então, a batalha principal aqui parece bem clara, né? É o ataque vascaíno contra a defesa botafoguense. Agora, a gente sai desse clássico da Série A e mergulha de cabeça em 4 jogos seguidos da Série B. Mas um detalhe importante aqui. A gente está falando de um campeonato que mal começou, com só 2 partidas para cada time. Então as tendências ainda estão se desenhando, ok? No jogo 2, entre Fortaleza e Juventude, a situação é bem curiosa. Pensa só, nenhum dos 2 times conseguiu balançar a rede ainda, 0 gols marcados. A grande diferença? A defesa do Juventude, que até agora se mostrou 2 vezes mais sólida, sofrendo metade dos gols do Fortaleza. Já no terceiro jogo, o contraste é outro. De um lado, o Cuiabá, com uma defesa perfeita que ainda não sofreu nenhum gol, mas que cria pouco lá na frente. Do outro, o Ceará, que até já levou o gol, mas que produz um volume ofensivo 150% maior. É o clássico duelo da defesa sólida contra o ataque de volume. Avançando para o jogo 4, Náutico contra Ponte Preta. O dado que salta aos olhos aqui é esse número, 2. 2 cartões vermelhos para o Náutico em apenas 2 partidas. Essa indisciplina toda é um fator de risco altíssimo, que pode desequilibrar o jogo a qualquer momento. No sexto jogo, o Vila Nova tem um ataque que é simplesmente 3 vezes mais potente que o do Atlético Goianiense. Mas qual é o problema? A mesma coisa do Náutico. Uma indisciplina extrema com 2 vermelhos em 2 jogos. Isso pode colocar todo esse poder de fogo a perder. De volta à Série A, o 5º jogo de sábado traz um jogão no Morumbi. São Paulo contra Cruzeiro. E aqui, gente, a diferença é gritante. Os 2 times até marcam gols numa média parecida, mas a defesa do São Paulo é uma verdadeira fortaleza. Sofre 157% menos gols que o Cruzeiro. É um abismo defensivo que pode, claro, definir o resultado. Para fechar o sábado, no jogo 7, tem Coritiba e Fluminense. E os dados mostram um poder de fogo do time carioca que é, sinceramente, impressionante. O Fluminense cria 121% mais chutes certos por jogo. É um volume ofensivo que vai ser um teste de fogo para a defesa do Coritiba. Beleza? Fechamos o sábado. Agora vamos para o domingo, o dia que reserva os duelos mais esperados e que podem ser os grandes pontos de virada da rodada. Abrindo o domingo, o jogo 8, Chapecoense e Vitória. Os números mostram uma certa vantagem defensiva para o time baiano. Eles não só sofrem um pouco menos de gols, mas o ponto crucial é que já conseguiram passar 3 jogos inteiros sem a defesa ser vazada, contra apenas um jogo da Chape. Agora, o famoso duelo dos Atléticos, no jogo 9, Mineiro contra Paranaense. Olhando por cima, parecem times bem equilibrados. Mas, quando a gente cava um pouquinho mais fundo nos dados, aparece uma diferença sutil que pode ser decisiva. Olha que curioso. As defesas são estatisticamente idênticas. As duas sofrem exatamente 1,2 gols por jogo. Onde está o pulo do gato? Na eficiência ofensiva. O ataque do Atlético Paranaense tem se mostrado 23% mais eficaz, ou seja, marca mais gols com o mesmo nível de segurança lá atrás. No 10º jogo, entre Flamengo e Santos, o sinal de alerta acende para o time carioca. O Flamengo já acumula 3 cartões vermelhos em 8 partidas. É o maior risco de expulsão de toda a rodada. Uma fraqueza que, com certeza, o Santos vai tentar explorar. No confronto entre Bahia e Palmeiras, o que chama a atenção é a força coletiva do ataque palmeirense. Eles produzem 40% mais gols e têm mais que o dobro de assistências. É uma máquina de atacar que não depende de um jogador só para resolver.
Corinthians e Internacional é a história de dois times que, no papel, marcam e sofrem gols na mesma medida. Mas tem um dado oculto aqui que é fascinante. O Internacional cria incríveis 140% mais grandes chances de gol. O problema? O time tem desperdiçado demais na hora de finalizar. Chegando no jogo 13, um alerta vermelho pisca para o Mirassol. A equipe já cometeu 3 pênaltis em apenas 8 jogos. Isso mostra uma vulnerabilidade defensiva muito preocupante, especialmente dentro da área. E para fechar a rodada, a gente tem talvez a estatística mais brutal de todas. A defesa do Remo foi vazada em absolutamente todos os seus 9 jogos, 100%. E ter que enfrentar um ataque como o do Grêmio, com esse retrospecto, é um dado crítico. Bom, passemos por todos os 14 jogos. E aí, o que a gente tira disso tudo? Quais foram os grandes padrões que os números revelaram para essa rodada da Loteca? Ficam algumas histórias bem claras, né? A gente viu o contraste absurdo entre a muralha do São Paulo e a defesa vazada do Botafogo. Identificamos o risco enorme da indisciplina para Flamengo, Náutico e Vila Nova. Vimos ataques como o do Inter, que criam muito, mas são pouco eficientes. E, claro, a vulnerabilidade específica do Mirassol na marca do pênalti. Então, no fim das contas, é isso. Os dados mostram os caminhos, as tendências, os pontos fortes e fracos. Mas a gente sabe que futebol não é matemática, né? A grande questão que fica no ar é: qual time vai desafiar a lógica dos números e vai ser a grande surpresa da rodada? A resposta para isso, só o campo vai poder dar.